Como diz Keren, com tanta coisa acontecendo no mundo, por que falar de sua vida privada? Verdade. Mas por isso mesmo, para a gente dar uma respirada nesse ambiente pesado, é que nós vamos falar do nosso casal preferido. E já aproveito para me solidarizar em orações com todos que estão sofrendo com essa atual tensão de guerra. Sim, pessoal, eu sei que nós já falamos sobre a necessidade da dissociação da imagem do casal Hanker, mas hoje é diferente. Hoje nós vamos tentar comprovar que o que está acontecendo com o nosso casal atualmente é justamente esse processo, que, por sinal, foi inicializado e com sucesso. Quer entender melhor? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para você. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos continuar atualizando vocês sobre a história do romance de Hanker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Porque eu disse que a dissociação da imagem de Hanker foi inicializada com sucesso? Porque, gente, embora todos estejam tristes com a possibilidade de ser real, esse rompimento do casal, também todos estão meio que lidando com a ideia de uma forma mais, vamos dizer, conformada. Inclusive, esse processo já tinha sido previsto e cuidadosamente explicado o porquê de sua necessidade nesse vídeo do canal Bônus 16, que foi publicado no dia 14 de novembro de 2021. Veja o que eu falo. Vou logo dizendo para não entender o título como separação. E como deve entender? Que a imagem de Hanker, repito, somente a imagem dos atores e não das pessoas, precisa ser dissociada. E parece brincadeira, gente, que o desenrolar dessa história segue exatamente o que ali foi argumentado. Fazendo assim um breve resumo, nós dissemos que era necessário essa dissociação para que os fãs do casal aceitassem sem tanto alarde, sem tanta comoção, que eles pudessem contracenar com outras pessoas. E aí, o que foi que aconteceu quando surgiu o boato de Keren ser par romântico de Demet? Parecia a Terceira Guerra Mundial nas terras da Islândia turca, pois a maioria dos fãs foram às redes sociais registrar o seu desagrado com a ideia. Keren foi visto como desleal a Hande, Demet como a causadora de um possível rompimento do casal e Hande como histérica, ciumenta e insegura. E por que de tudo isso? Porque o fandom não queria aceitar que eles contracenassem com outras pessoas. Justamente o que foi previsto lá naquele vídeo bônus 16. Bom, enfim, para mim, tudo isso fica muito claro que após todas essas sucessões de fatos, possivelmente seus agentes os obrigaram a inicializar esse processo. Daí a explicação para a questão do arquivamento de fotos tão significativas para eles e do sumiço do casal enquanto casal em várias ocasiões nesses últimos dias, entre elas o Dia dos Namorados. Então, o que vimos? Vários casais de atores turcos se declarando aos seus amantes nas redes sociais e Keren e Hande? Nada. Quando todo mundo esperava nesse dia alguma manifestação de Keren, já que ele é muito romântico e gosta de demonstrar o seu amor, inclusive quando estavam namorando escondido, lembram? Ele arranjou um jeito de postar um stories com Hande sem se denunciar, claro. Então, gente, isso é realmente muito estranho, já que ele é o típico romântico que manda flores todos os dias para sua namorada e, como eu já falei, até quando não podia, disse ao mundo que Hande era sua namorada através desses stories. Bilmem yani eğer sevgilin varsa her gün sevgililer günü olsun, değil mi? Falei que eles arquivaram e não apagaram. Eles fizeram isso, gente, de uma forma muito chamativa, muito ostensiva, meio que querendo que as pessoas notassem o que estava acontecendo. Primeiro, Hande eliminou as marcações e os títulos referentes a Keren de fotos em seu Instagram.
Segundo, arquivou as fotos das Maldivas e do aniversário, ou seja, aquelas mais icônicas de seu romance. Depois, Keren também arquivou a foto das Maldivas, depois publicou, depois arquivou de novo. Enfim, eles ficaram nesse processo, mas de uma forma muito, como eu já disse, ostensiva. Ou seja, com o propósito de chamar a atenção para a forma como eles estavam fazendo isso. Eles estavam eliminando as marcas de sua vida privada das redes sociais. Logo, só pode ser por razões profissionais. Digo profissionais porque se fosse realmente porque eles teriam terminado a relação, eles apagariam de vez, de uma vez por todas e pronto. E em seguida publicariam uma nota oficializando o rompimento do casal. Assim, de simples. Ok, posso estar iludida? Posso estar iludida, é verdade. Talvez esse seja o vídeo mais teoria do que fatos do canal. Realmente confesso que estou me sustentando mais em minha intuição do que nos fatos. Porque, gente, é fato que o primeiro passo para os famosos mostrarem que a relação acabou é apagando as fotos e deixando de seguir o parceiro. Isso é um indicativo forte de que logo, logo vem a oficialização do rompimento. Isso geralmente ocorre dentro de uns 15 dias nesse meio, depois desse primeiro passo. E, por isso, já estão dizendo com toda a segurança de que eles teriam terminado desde o início de fevereiro. Evidentemente que, diante dessa crise, a mídia turca, como sempre, iria arranjar um jeito de relacionar o ex de Hande, o Murat Dalkılıç, nessa situação. Assim, surgiram manchetes como: Hande Erçel esqueceu a partida quando viu Murat Dalkılıç. O que aconteceu é que ambos foram à mesma partida de basquete e, como já estavam no meio de todos aqueles rumores, o fato de Hande Erçel e Murat Dalkılıç estarem no mesmo ambiente, ainda que eles não tenham se visto, foi a conta e a medida para o ataque da imprensa. Shake your body like a belly dance. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. O Murat, em uma entrevista, confirma que nem sabia que Hande estava ali, pois nem chegou a vê-la. Ele, nesse dia, estava assim, gente, de bom humor, respondeu as perguntas com muito boa vontade. Foi muito simpático. Realmente, meu povo, infelizmente, os fatos nos levam a pensar isso. E se a imprensa, especialmente a turca, já os atacam sem haver indícios, sem haver prova nenhuma, lógico que eles não iriam deixar passar essa situação. O problema maior, na minha opinião, é como eles abordam tudo isso, pois usam títulos que chegam a ofendê-los. Vou citar um exemplo dentre tantas outras ofensas. Há um programa de fofoca que disse que a causa do rompimento foi a guerra de egos. Mais especificamente por causa do ego de Hande, pois, segundo esse programa, Keren é uma pessoa muito amável e doce. Quase sempre, gente, eles atacam Keren por conta daquela história sobre casamento, mas dessa vez Hande foi a mais atacada. E não só pelos programas de fofoca, também nas redes sociais. E que Keren, ao publicar esse vídeo no Instagram com a legenda "Levante-se, brilhe" e um olhar desafiador, estaria mandando uma mensagem para Hande. E claro que esse tipo de comentário insuflaria títulos como "É assim que Keren Bürsi supera a dor do amor". Destaco esse ataque, entre outras, porque, curiosamente, essa questão do ego sempre foi uma característica em Hande que Keren sempre mencionou em suas entrevistas, assim como algo que ele admira muito nela. Kesin. Sıfır ego. Ki çok dürüst olacağım, hiç beklemiyordum. Sıfır ego. E com isso, como diz esse Twitter, os haters todos os dias já acordam esperando que Hanke publique a tal oficialização do rompimento. Bom, o que eu acho disso? Que sim, gente, como eu já falei, os fatos nos fazem esperar por isso. E ainda, eles estão dentro do prazo que geralmente isso acontece, que é um prazo necessário para que o público vá se preparando psicologicamente para que, quando a nota seja publicada, não tome assim um choque com a notícia. Realmente, pessoal, não vou mentir para vocês, a perspectiva não é tão favorável ao casal se a gente olhar por esse ângulo, ou seja, observando só os fatos.
Porém, há detalhes nessa história que me fazem pensar que, na verdade, não é bem assim. Que, na verdade, tudo isso não passa da concretização do que o canal já havia previsto lá no bônus 16, ou seja, são as ações exigidas possivelmente por seus agentes com o intuito da dissociação da imagem do casal. E que detalhes são esses? E quando falo sobre esses detalhes, eu não estou me baseando em astrologia, tarô, previsões, como o povo do Twitter estava resenhando esses dias. Eu falo de sinais concretos que nos fazem pensar. Alguns eu já até expliquei nesse vídeo. Por exemplo, o fato de que eles não eliminaram todas as fotos e as que restaram têm um ar mais profissional, embora eu ache que não foi nada fácil para eles escolherem, já que todas são, de certa forma, muito significativas para a história do romance do casal. Por que eles, na questão do arquivamento das fotos, estou falando de ambos e não somente um deles, por que eles procederam daquela forma, ou seja, de forma ostensiva? O mais usual nestes casos é fazer de forma discreta e objetiva. Para mim, parecia que eles estavam querendo que o fandom descobrisse o que estava acontecendo, porque eles sabem que os seus fãs observam tudo. E lógico, gente, que eles sabiam muito bem que ao arquivarem essas fotos, todos iriam interpretar que houve um rompimento da relação. Isso já era algo esperado por eles, acreditem. Então, acho que eles fizeram isso de caso pensado, com o propósito de sinalizar que essa ação tinha um cunho especificamente profissional. Já imagino que vocês estão aí certamente me questionando. Se é assim, se estão juntos e só queriam deixar seus perfis com um ar mais profissional para dar uma espécie de afastamento da imagem de Hunker, por que então eles não foram a público desmentir todos esses rumores? Gente, eles provavelmente foram orientados por seus agentes a agirem dessa forma. Eles já sabiam que ia ter todo esse falatório e isso era, inclusive, esperado. Logo, não espere nem pela nota oficial do rompimento, nem pelo esclarecimento de que estão juntos. Na minha teoria, repito, é uma teoria. Eles vão ficar numa espécie de limbo, entre aspas, né? Até que o público se acostume, até que o público aceite eles contracenando com outras pessoas. E somente aí, se ainda estiverem juntos, né? Porque tudo pode acontecer nessa vida, aí eles se assumirão de novo. Hakkında bir de son olarak Kerem Bürsin ayrılığı var ama çok soruluyor, çok yazılıyor. En azından siz bir anlasanız mıydı? O que eu quero dizer com limbo é que eles vão evitar falar sobre o outro e sempre arranjar um jeito de se declinar quando perguntarem sobre a relação deles. Eles vão fazer exatamente o que faziam quando namoravam escondido. Vão dizer que há temas mais importantes do que a vida privada deles. Yüreğim küçük bir kayıp. Vão pedir para não tocarem nesse assunto quando estiverem dando entrevistas, como aconteceu nessa última de Querem para Vogue. Vão evitar os paparazzis e, quando não tiver jeito, vão sair sem dar respostas definitivas, exatamente como eles faziam antes, até a situação se regularizar. Aç live aç. Günfer beni arıyor. Günfer aç live aç. É verdade que Querem é difícil de controlar, principalmente o que ele fala. Mas, ao mesmo tempo, ele é profissional, gente, e se esforça para cumprir o que lhe é exigido quando vê que, de fato, é necessário medidas drásticas. Vale lembrar que, bem ou mal, ele conseguiu manter sua relação com Randy em segredo por quase um ano. Se você ainda não entendeu por que eles fariam isso, porque eles buscariam ter sua vida privada ainda mais reservada, vou dar um exemplo concreto.
Correu um boato nos canais da Itália de que Can Yaman seria o novo par romântico de Randy em um próximo projeto. Eu sei que muito do meu público gosta muito de Can e acharia tal parceria interessante, inclusive eu. Porém, eu pergunto, vocês shippariam os dois? Digam aí nos comentários. Porque para uma série ter sucesso, em especial uma comédia romântica, é importantíssimo que o público se apaixone pelo casal central. Sendo interessante, inclusive, que os fãs desejem que esse amor seja vivido também na vida real. E isso que eu estou dizendo não são minhas palavras, embora eu também pense assim. São palavras de Acena, produtora de Senchal Capamã. Vejo que as pessoas ainda estão muito presas à imagem de Sercanhedo e não conseguem imaginá-los com outros parceiros. Do mesmo jeito que rechaçaram Kerem e Demet, inclusive houve até quem dissesse que Kerem trairia Randy com Demet se eles trabalhassem juntos, entre outros impropérios. Gente, as pessoas também rejeitariam Randy com outro parceiro. As produtoras, seus empresários, todo mundo sabe disso. Logo, urge que o público dissocie a imagem de Randy e, por isso, é necessário fazer o que eles estão fazendo atualmente. Também sei que vocês vão argumentar que há vários outros casais de atores turcos e nenhum deles precisou fazer o que, possivelmente, Randy, segundo minha teoria, claro, está fazendo. E a minha resposta é o seguinte. Gente, isso acontece porque nenhum deles é como Randy é. Nenhum desses casais tem um fandom tão forte, um fandom tão poderoso quanto o de Randy. Eu desafio a vocês a citar apenas um casal. Essa é a diferença. O mais próximo, assim, da força do fandom de Randy, eu diria que é o do fandom de Can e Sanem. Mas fora esse casal, não tem outro. Sim, gente, eu estou dizendo que como os seus agentes, como os produtores sabem da força desse fandom, eles têm receio da reação do público. E ninguém vai investir alto com o risco de ter uma rejeição dos fãs. Pensando nisso, eu apostaria que o próximo par romântico de Randy deve ser Burak e Deniz. Porque, meu povo, existe até hoje uma base de fãs bem considerável que torce por eles. Então, como uma forma de apoio, como uma forma de minimizar qualquer possível rejeição, o mais indicado, com certeza, seria ele. Entre esses indícios, há vários outros. Por exemplo, é muita coincidência que eles, em muitas vezes, estejam ativos nas redes sociais ao mesmo tempo, em plena sintonia. Haja visto o apoio que ambos deram à fã ucraniana Alice. E por fim, e também o mais importante, eu me apego àquela frase icônica de Randy. Por favor, não escreva nada sem ouvir da minha boca. Logo, eu só vou acreditar que houve rompimento do casal se e ou quando um dos dois se pronunciar de forma objetiva e clara sobre isso. E também com a publicação de uma nota oficial. Mais uma vez, gente, eu repito para vocês que fique claro que é apenas uma teoria, que fique claro que é apenas minha opinião. E confesso que é possível sim que eu esteja sob uma forte influência de uma torcida de que tudo isso seja verdade. A verdade é que o casal Randy começou o ano 2022 muito centrados neles. Eu não sei se vocês perceberam. Primeiro eles se recolheram por causa do Covid, depois sumiram. Depois teve toda aquela confusão com Demet e a Disney. Nesse período, Randy sempre se declinando em se posicionar sobre essas questões. Quando eles apareciam ou quando eles postavam alguma coisa, quase sempre era centrado em sua vida profissional. Kerem abertamente assumindo que estava fazendo um detox das redes sociais. Sosyal medya. Yani daha fazla paylaşımda bulunacağım inşallah. Eu já falei para vocês que Kerem praticamente não usava as redes sociais antes da pandemia. Então, a forma como ele lida com elas não pode ser comparada com a forma de quem vive para isso. Mas, ainda assim, ele se esforça para interagir. E vemos que ele adora os memes. E ri junto quando os memes, ainda que seja para fazê-lo de chacota.
Também, ele disse em uma outra oportunidade que durante a pandemia aprendeu a usar e dar valor a esse tipo de espaço. Para a Vogue, disse que aproveitar essas redes sociais, principalmente para as campanhas de responsabilidade social e trabalhos publicitários. Vejam que ele não cita a vida privada. Um ponto importante foi o enfoque que ele dá à questão de ser sincero nas redes sociais. Eu vi aí uma certa crítica aos influencers que sempre se mostram maravilhosos, com a vida perfeita, fazendo as pessoas acreditarem que sua vida é como eles ali demonstram. Que, por sinal, pessoal, isso é um problema, pois é comprovado que isso é causa de depressão em muitas pessoas. E essa palavra sinceridade fez algumas pessoas interpretarem, a meu ver, de forma equivocada. Teve quem dissesse que, como ele usa as redes sociais com sinceridade, ele não postaria uma foto parecendo estar bem quando não está. Significaria que também não faria o contrário, ou seja, não apagaria uma foto dando a entender algo que não é. No caso, dando a entender propositadamente que eles teriam rompido quando ainda estão juntos. O que é que você acha disso? Diga aí nos comentários. E até uma amiga do canal disse que começou a acreditar que eles teriam rompido sim depois da Vogue. Assim como ela, outras pessoas também comentaram algo equivalente, pois relacionaram algumas falas de Keren, que seria sobre o esporte, ao possível rompimento com Randy. Só que ninguém deu atenção que a sua própria empresária postou imagens de Keren treinando forte, meio que avisando que viria novidades na área de esporte, ou seja, que a entrevista era para dar ênfase ao lançamento do comercial dessa marca, toda centrada nos benefícios e gosto pelo esporte. Ali, nada tinha a ver com Randy. Assim, para mim, não é coerente fazer essa relação. Ainda sobre essa entrevista, quando ele diz que está numa fase tranquila, que está numa fase introspectiva, ele retrata bem sua vida no momento. E ele, como sempre, foi muito sincero, mostrando que está feliz. E é isso que importa. Assim, pessoal, para fechar, nós temos que lembrar que a vida deles não se limita à história do casal, há muito mais. Por isso, quando a gente vê Keren e Randy com seus amigos, trabalhando, se divertindo, isso também é motivo para a gente comemorar. Então, a gente não pode esquecer que eles não só tiveram momentos ruins, eles tiveram momentos de muito sucesso, de muito reconhecimento. Por exemplo, as fotos de Randy para a revista Elle, que foram espetaculares e por isso vale muito a pena rever. Randy continuando com a promoção de seu carro e de sua playlist no Spotify. Interessante ela escolher as palavras coragem, confiança e paixão para descrever o seu carro, pois o que parecia é que ela estava descrevendo a si própria. Ela também conseguiu chegar aos 27 milhões de seguidores e continua sendo a artista da Turquia mais seguida no Instagram. E nessa pequena entrevista que deu um enfoque maior sobre o seu carro, ela diz que amar, viver e ser grata tem sido seu lema há muito tempo e tem visto muitos benefícios. Curtiu cuidando de sua sobrinha Mavi quando sua irmã Ganser Chel e seu cunhado Jané foram para Paris? Falando nisso, gente, eu ri muito de Mavi imitando as poses da tia. Ficou muito parecido. O que é que vocês acharam? Eu fico imaginando a cara de Randy vendo isso. E Mavi, como uma verdadeira sagitariana, é muito espirituosa, é muito divertida. Por fim, Randy em Londres, linda, maravilhosa, realizada, buscando aperfeiçoamento. Nisso, acho até que demorou. Alguns dizem que esse coração branco significaria que estaria com Keren nesse dia, pois é verdade que eles têm esse joguinho entre eles, mas eu não vou entrar nessa questão hoje nesse vídeo.
claro pelas fotos que Randy tinha um propósito nessa viagem a Londres. Além da possibilidade de estar buscando se aperfeiçoar em um curso de interpretação, possivelmente ela também queria beber da cultura do país, ela queria buscar referências, aprender mais sobre arte. Enfim, pessoal, logo logo nós vamos saber se a minha teoria está condizente com a realidade ou se eu estou cega pelo amor a esse casal. Mas, independente de tudo, eu não me arrependo nem por um minuto por torcer pelo romance deles. Sabe por quê? Porque graças a Hanker eu tenho vocês que são como minhas amigas. E também porque nós realmente vivemos momentos lindos com eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.